Bom dia, oitavo ano. Esse vídeo que está indo para vocês é um vídeo de revisão do nosso segundo bimestre. Eu espero que vocês estejam bem, né? Então, a gente vai estar revendo, né, as leis de Newton e como calcular a resultante da força, tá? Espero que vocês vejam esse vídeo, façam as listas 7 e 8, porque são as listas de revisão. E na próxima aula, quinta-feira, né, pelo Zoom, que vocês possam estar trazendo as dúvidas que ainda ficaram, ok? Vamos lá. Bom, a gente vai começar falando sobre a primeira lei de Newton, né, que é conhecida também como o princípio da inércia. E o que diz essa lei de Newton, né? Ela diz que um corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento em relação a um referencial, a menos que uma força atue sobre ele, uma força externa atue sobre ele, ok? Então, a gente usa muito como exemplo aquele do ônibus, né? Se o ônibus está em movimento e de repente ele dá uma freada brusca, o que acontece? A gente é lançado para frente, né? Isso porque a gente estava em movimento e a tendência natural é que o nosso corpo continue em movimento, beleza? A segunda lei de Newton, ela fala sobre a resultante da força e da aceleração. Ela diz que elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? Por exemplo, para entender mais ou menos, imagina uma bola de futebol sendo chutada com toda a força, né, possível. Primeiro por uma criança e depois por um jogador profissional, né? A força aplicada pelo jogador, ela é maior do que a força aplicada pela criança, certo? Logo, a bola que foi chutada pelo jogador vai ganhar mais velocidade do que aquela que foi chutada pela criança. A segunda lei de Newton também tem a ver com a massa, né? Você arremessar uma bola de tênis é muito mais fácil do que arremessar uma bola de boliche, certo? Porque uma bola de boliche é bem mais pesada do que uma bola de tênis. Então, quando a gente vai calcular a resultante da força através da segunda lei de Newton, a gente tem que a resultante da força é o produto da massa pela aceleração, ok? Então, imagina só um exemplo. Qual o valor da força resultante em newtons que deve atuar em um corpo de massa de 20 kg para que ele adquira uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Então, força resultante é massa vezes aceleração, logo é 20 vezes 10. Logo, a força resultante é de 200 newtons. Bom, a terceira lei de Newton é aquela da ação e reação, né? Imagina que quando você está andando de patins, você se aproxima de uma parede, você bate nessa parede, né? E ao mesmo tempo que você encosta nessa parede, você é jogado em direção oposta, tá? Então, assim, quanto mais força você aplicar na parede, mais longe você será deslocado. Então, a terceira lei de Newton diz que para cada ação há uma reação com a mesma intensidade, só que em sentido contrário. A gente também pode calcular resultante de forças que independem de massa, né? Por exemplo, se eu tiver forças de mesma direção e sentido. Aí, nesse exemplo, a gente tem duas pessoas empurrando o carro, né? Uma exercendo uma força de 450 newtons e a outra de 320 newtons. Como as forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, logo a força resultante é o somatório das forças, ok? Seria 450 mais o 320. Logo, a força resultante seria 770 newtons.
Quando a gente tem forças de mesma direção e sentidos opostos, né? Por exemplo, a gente tem aí uma brincadeira de cabo de guerra, né? Onde os meninos da esquerda exercem uma força de 80 newtons e os meninos da direita, somando, eles têm uma força de 100 newtons. Se tem cada um puxando para um lado, a resultante da força é a subtração, certo? De uma força com a outra. Logo, 100 menos 80 igual a 20 newtons. Bom, a gente também tem resultantes de forças em direções diferentes, né? Por exemplo, aí eu tenho um bloco sendo puxado com uma força vertical e uma horizontal. Nesse caso, a resultante da força, ela acontece através do teorema de Pitágoras, né? Como vocês ainda não viram isso, então eu só coloquei a fórmula para vocês poderem estar utilizando somente encaixar os valores. Então, a força resultante, quando elas são em direções diferentes, como é que eu vou saber que elas estão em direções diferentes? Elas formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares, tá? Então, a força resultante aí é calculada pela raiz quadrada da força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Bom, a gente fica por aqui. Esse foi um resumo. A gente já estudou bastante, a gente viu vários exemplos, né? Fizemos vários exercícios sobre as leis de Newton. Mas, de novo, aconselho vocês a verem esse slide, tentarem resolver as listas e trazerem as dúvidas para a gente poder estar esclarecendo na nossa aula de sexta-feira. Beleza? Beijos e até lá!